estenda a tua mão aqui pra frente e faça um ato profético essa noite. Declare sobre a vida da tua pastora que ela vai pregar como nunca, que você também vai receber. Deus, nós, ó Deus, te pedimos, ó Deus, venha, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, sobre a vida da nossa pastora, de uma maneira sobrenatural, usando ela, Deus, nos confrontando, nos alinhando, ó Deus, e nos ajustando ao propósito perfeito. Usa ela como canal, ó Deus, boca de Deus nessa terra. Mais uma vez nós declaramos, ó Deus, ela abençoada, ó Deus, que nem o mal, ó Deus, venha, ó Deus, atingir nem a ela e nem aos seus, Deus. Em nome de Jesus, Deus, amém. Amém, glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Aleluia. Vamos nesse momento, coloca a sua mão direita no teu coração. Fala assim, Senhor Deus, mais uma vez, eu estou aqui, Senhor. Te peço nessa noite. Aonde houver uma resistência, uma dureza no meu coração, uma cegueira espiritual, uma surdez, que o Senhor lance por terra. Eu quero ser liberta. Faz a tua obra, Senhor, na minha vida, na minha família, porque eu quero trazer bênçãos sobre os meus descendentes por 1000 gerações. Me abençoe para que eu me concentre na tua palavra. Eu quero te ouvir. Fica à vontade, Espírito Santo, para fazer tudo do teu jeito e não do meu. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos capítulo 10. Aleluia, glória a Atos Deus. capítulo 10. Vamos ler o versículo 37 e o 38. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Podeis assentar. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, o tema de hoje é ciclos dos cativeiros espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem lutado bravamente para estar aqui em cada quarta-feira. E eu sei que não tem sido fácil para ninguém, né? Todo mundo aqui é guerreiro. A gente vê pessoas que saíram do seu trabalho e já vieram diretamente, não foram nem em casa tomar banho, já vieram diretamente porque sabem que quer e onde quer chegar. Eu louvo a Deus pela vida de você, viu? Porque não tem coisa melhor nessa vida do que olhar para quem é guerreiro, para quem é determinado e para quem é ousado. E eu fico feliz de olhar para os teus olhinhos aí brilhantes, cheio de esperança e fé no Senhor, que Ele vai mudar a tua história, vai mudar o teu cativeiro, vai transformar a maldição que está sobre a tua vida em bênção. Eu creio nisso e é assim que Deus vai fazer. Porque aqui o nosso papel como igreja do Senhor é crer e o de Deus é fazer. Aquilo que nós não podemos, Deus faz. Ele é o Deus do impossível. Amém? Amém. Nós lemos esse texto e nós observamos que Jesus ele foi ungido com o Espírito para libertar os cativos e os oprimidos de espírito. Nós observamos que durante a nossa caminhada, nós enfrentamos algumas jornadas na nossa caminhada, nessa trilha da adversidade da vida, aonde muitas vezes nós observamos, irmãos, que nós nos deparamos muitas vezes com situações repetitivas. Nós observamos e parece que sempre a gente, em determinado ponto da vida, está vivendo a mesma história, a mesma cena. É como se tudo se repetisse novamente como uma novela, um replay de uma novela. Então, é da mesma forma, porque é assim que acontece no mundo espiritual. Infelizmente, nós como seres humanos, nós somos falhos e nós entendemos a nossa deficiência. Eu reconheço a minha falha como ser humano, mas eu reconheço também nessas falhas a minha dependência de Deus. Eu aconselho você a fazer isso também.
Reconheça a tua dependência de Deus, ao Deus que você serve e o teu comprometimento com o reino de Deus. E nós sabemos que Jesus ele foi enviado por Deus para libertar aqueles que estavam presos, cativos. Por que cativo? Porque estavam em um cativeiro. Nós observamos que quando uma pessoa ela sofre um sequestro, ela vai para determinado lugar, fica isolada de tudo, muitas vezes sem comer, sem beber, e ela é muitas vezes amarrada, ela tem ali a sua boca tapada, para que aquela pessoa não venha chamar a atenção de ninguém, porque ela está presa, sua condição é de prisioneiro. E aí muitas pessoas que enfrentaram um cativeiro, foram sequestrados, foram arrancados dos seus lares, do seu convívio, da sua família. Muitas dessas pessoas morreram dentro de um cativeiro. Morreram dentro de um cativeiro, não tiveram a chance de voltar para o seio familiar, para aquele ambiente familiar. Foram pessoas marcadas pelo sofrimento e não tiveram a oportunidade de voltar para o convívio da sua família, porque alguém usado pelo diabo foi e interrompeu a sua história, a sua vida e a sua trajetória nessa terra. Alguém maligno, alguém que a sua mente maquina o mal, de repente traçou planos, passaram dias traçando planos e estratégias para fazer o mal para alguém. Alguém que era inocente, alguém que estava ali numa situação que não devia para a sociedade, alguém que era trabalhador, alguém que tudo que possuía foi a custo de muito trabalho. E de repente aquele sonho é interrompido por causa da mente maligna de alguém. Então aquela pessoa ela foi lançada num cativeiro e lá ela ficou amarrada. E como eu falei, muitas dessas pessoas elas não tiveram a oportunidade de ver a luz do dia de novo. Algumas tiveram em cativeiro, mas puderam sair de lá. Tiveram lá as suas cordas quebradas. Foram pessoas que saíram para a luz novamente para viver uma nova história, né, de vida de novo. Porque quando uma pessoa está no cativeiro, ela vê a morte de perto. Uma pessoa, quando ela sofre um sequestro, ela vê ali a morte de perto. E ela começa, acredito eu, que passar várias coisas na sua mente. Por quê? Porque é uma pessoa que não sabe como aquilo vai terminar. Se ela vai ter a chance de olhar nos olhos do seu filho de novo, nos olhos do seu esposo, da sua esposa, não sabe como tudo vai terminar. E aquela pessoa, quando sai do cativeiro, ela sai ali traumatizada, ela sai ali cheia de sequelas, cheia de marcas, e ela sai ali machucada. Muitas vezes ela passa por uma recuperação, e ela passa muitas vezes muitos anos e não consegue se recuperar daquele trauma. Por quê? Porque esteve dentro de cativeiro. O cativeiro não é bom para ninguém. E assim acontece muitas vezes na nossa vida. Você está dentro da igreja, eu sempre falo isso e vou repetir sempre. Não garante que você está liberto. Estar dentro de uma igreja não garante que você está livre. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas está acorrentada. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas os seus pés estão amarrados. As suas mãos estão amarradas. E muitas dessas pessoas não conseguem ter uma vida tranquila e abençoada. Por quê? Porque ali existem indícios de cativeiros espirituais. Essa pessoa não consegue sair para desfrutar da liberdade que Jesus conquistou lá no cruz do Calvário. E Jesus conquistou essa liberdade a preço de sangue. Ele perdeu a vida para nos dar liberdade, para que nós, como seres criados por Deus, nos tornamos filhos de Deus e pudéssemos desfrutar dessa liberdade que parte do Senhor Jesus. E Ele veio para libertar os cativos, aqueles que estão presos, e Ele veio para libertar os oprimidos de espírito. E o que acontece se Jesus veio para isso? E está claro que Jesus veio com essa finalidade de libertar pessoas. Por que muitas pessoas passam por um lugar como esse? Porque a igreja é lugar de tratamento. Engana-se quem diz que está lá na igreja só os santarrão. Não tem santarrão. Aqui tem um monte de doente, eu sou a primeira. Existe um monte de gente aqui que é pecador como eu, que está no lugar certo buscando cura e libertação. Nós erramos, nós somos seres humanos e nós somos dependentes da graça e misericórdia de Deus. Aleluia. Nós não justificamos nossos pecados. Nós estamos aqui lutando para nos livrar dessas amarras que nos prendem. Certo, igreja?
Aleluia. Então, se Deus enviou Jesus para libertar os presos, então por que tem pessoas que se colocam numa condição de prisioneiro ainda? Está no lugar certo, ouve a palavra certa, ouve os louvores que entoam cânticos a Deus, sobe ao céu, sobe a Deus, mas são pessoas que estão travadas na sua vida conjugal, não conseguem prosperar na sua vida conjugal, não conseguem ser feliz na vida com seus filhos, no seu ambiente familiar, tem tudo para ser, mas não consegue ser feliz. Por que não é feliz tendo tudo para ser feliz? Por que não consegue ser feliz? Por que não consegue desfrutar da alegria? Porque Jesus está aí para dar liberdade aos cativos e oprimidos de espírito. Aleluia. Mas o que impede aquele que é prisioneiro de ser liberto, de ser livre dessas amarras, dessas correntes? O próprio eu. Glória a Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Que nós, pelo fato de sermos teimosos, não nos damos conta da gravidade da situação na qual nós estamos vivendo ainda. Muitas vezes nós ouvimos rumores, nós estamos em cultos, ouvindo a mensagem, são palavras de tratamento, mas o que você faz com aquilo que você ouviu no dia seguinte? Eu te pergunto hoje. Eu te desafio a descobrir se você é liberto, se você pega aquilo que você escuta, você pega a semente que você escuta aqui, se você deixa ela ser plantada na profundidade, ou se você deixa ela superficialmente e no dia seguinte nem lembra mais aquilo que foi falado num culto como esse aqui. Tem muitas pessoas vivendo assim, tem tudo para desfrutar da liberdade, mas não conseguem. Jesus ele veio com a finalidade da vista aos cegos. Mas por que da vista aos cegos? O que significa essa expressão da vista aos cegos? Jesus ele veio com a intenção de abrir os olhos daqueles que não conseguem enxergar tudo aquilo na sua condição, da forma em que vivem. As pessoas estão em cativeiros espirituais, mas não conseguem se enxergar como um prisioneiro. Eu sou livre. Por quê? Eu saio para trabalhar a hora que eu quero. Eu como, bebo, ninguém me pede. Eu saio, vou fazer minhas compras, vou no supermercado. Como assim? Cativo? Não faz sentido para mim. Eu sou uma pessoa que eu acordo, vejo o dia clarear, eu vejo o dia ficar escuro, eu vejo tudo, a noite chegar. Por que eu preciso ver alguma coisa? Sabe por que você precisa enxergar? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não tenham a compreensão da verdade. Aleluia. Sabe por que muitas pessoas chegam num ambiente como esse aqui que está pregando a palavra e no outro dia continua a mesma pessoa? Porque é uma pessoa presa, é uma pessoa cativa. Enquanto ela não entender, não compreender a sua situação, a situação em que vive, ela vai continuar sendo prisioneira do diabo. Ela vai continuar sendo cativa. Ela não vai conseguir seguir em frente. Por quê? Porque sempre as situações, as adversidades vão estar sendo geradas para poder parar aquela pessoa. Porque é interesse de Satanás. O diabo ele tem prazer nisso que eu vou falar para você aqui. Satanás ele tem prazer quando uma pessoa olha e acha que não precisa de Deus para nada, ou acha que precisa de Deus em algumas circunstâncias, em algumas situações. Deus ele é bem-vindo. Deus ele pode entrar na minha casa, Deus ele pode entrar no cômodo da minha casa, lá no quarto, mas tem uma parte, quando eu falo casa, eu estou falando de você. Aleluia. Mas tem determinados pontos que eu não quero que Deus acesse porque é restrito para mim. Então Deus ele pode tudo, mas nessa área aqui, Deus, eu entendo, o Senhor é soberano. Mas infelizmente, essa área aqui eu não quero que o Senhor mexa, porque essa área aqui, se o Senhor mexer, vai invadir a minha privacidade, vai invadir o meu espaço e eu não quero ninguém invadindo o meu espaço. Tá entendendo? Então pessoas cativas, elas não dão acesso a Deus por completo. Porque ela se coloca numa condição em que existem algumas áreas da sua vida que são inacessíveis. E enquanto ela estiver com esse pensamento, ela vai estar comprovando o quanto é cega e não consegue enxergar nada. Sua mente é uma mente fraca e o diabo tem prazer nisso, está satisfeito com isso. Por quê?
porque não vai conseguir encontrar a libertação que precisa. Aleluia. Porque não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Evangelho de Cristo, a verdade das Escrituras, proporciona a todos aqueles que creem em Deus, que buscam a Deus. Então, se eu busco ao Senhor, eu vou encontrá-lo. Se eu sirvo a Deus com toda a intensidade do meu ser, eu vou ouvir Deus falando comigo. Quando eu acordar, pode não ter ninguém falando, mas o Espírito Santo ele vai soprar no meu ouvido alguma coisa e eu vou entender que não é ninguém falando, é Ele mesmo falando comigo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a minha visão, ela não está com escamas. Existem pessoas que estão com escamas nos olhos. Existem pessoas que não aceitam a sua condição de cego. É cego. É cego, não consegue enxergar o que está à sua frente. Não consegue enxergar a sua realidade. E a realidade, ela muitas vezes é uma realidade destrutiva. Existe ali uma finalidade de destruição, de miséria, de desordem. Sabe, não tem coisa pior do que um lar desestruturado. Não tem coisa pior do que pessoas que não conseguem entender a gravidade daquilo que elas estão vivendo. E por conta disso, muitas vezes não são libertas. Não são libertas. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Verso 18. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 18. Nem todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Qual é a intenção de Deus? Deus, Ele quer mudar o teu cativeiro. Deus, Ele quer dar vista aos cegos. Deus, Ele quer dar libertação aos que estão, pôr em liberdade aqueles que estão oprimidos. Mas o Deus deste século, Ele quer que você continue cego. Ele quer que você não enxergue aquilo que está acontecendo com a clareza do que está acontecendo. Ele quer que você continue tendo resistências para não ter uma mudança. Por quê? Porque você é uma pessoa cativa. Um dia aconteceram coisas lá no meio da tua parentela, lá no passado, na vida dos teus bisavós. Você nem conhece a história dos teus bisavós. Mas acontecem coisas na tua vida que muitas vezes refletem naquilo que foi vivido de forma errada lá na vida dos teus antepassados. A forma errada que eles viveram, como eles começaram e decidiram viver a vida deles. Reflete naquilo que você vive. Então não existe outro meio de ser liberto. O único método é pelo poder que é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Como é que uma pessoa entra em um cativeiro? A pessoa entra em cativeiro através de legalidades que pessoas do seu passado deram, um bisavô, um avô, um pai ou a mãe. Legalidades que alguém deu. Não importa quem, mas alguém deu a legalidade. E aí as coisas, os ciclos, ele tem um início. E aí quando você percebe, você está vivendo determinadas coisas que você não planejou viver. E nós vamos estar falando de algumas coisas aqui. E eu peço que você preste bastante atenção. Porque o objetivo do diabo é sugar tudo aquilo que você tem. O objetivo do diabo é que você dê a ele alimento. Satanás, ele precisa de alimento, ele precisa se alimentar. Como que o diabo se alimenta? Ele se alimenta dos teus pecados. Quando você peca contra o Senhor, você dá alimento a demônios, sabia disso? Satanás, ele precisa se alimentar e ele se alimenta daquilo que você proporciona a ele. Então, quando você mente, você está dando alimento ao diabo, ao reino das trevas, fortalecendo a tua carne. E o teu espírito vai sendo mortificado. E em vez de você se tornar uma pessoa forte em Deus, você se torna uma pessoa fraca e vulnerável
vulneráveis aos acontecimentos ao teu redor. Por quê? Porque existe legalidade. Existe legalidade que você dá, então você alimenta demônio com aquilo que você faz. Então, se uma pessoa ela conta uma mentira, ela está ali estabelecendo, firmando ali um propósito do diabo. O propósito do diabo foi estabelecido através da legalidade que a pessoa dá. Então, quando uma pessoa ela dá esse alimento, os demônios eles se instalam na vida daquela pessoa. E aí as coisas elas começam a ficar desorganizadas. É os filhos, tudo dá errado. É o relacionamento conjugal. Às vezes reflete até no trabalho, reflete em tudo. Uma vida desorganizada reflete em tudo na condição que a pessoa vive. Porque em João 10:10 diz a palavra do Senhor que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós já sabemos para que o diabo veio. Nós já sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Por que muitas vezes nós damos tantas legalidades? Por que nós tantas vezes temos tanta facilidade de alimentar demônios? Quem aqui gostaria de alimentar demônio? Levanta a mão. Ninguém gosta de alimentar demônio. Ninguém quer dar alimento para demônio. Mas quando você mente, você está alimentando demônios. E o que acontece? Satanás, ele vai usar o corpo dessa pessoa que está dando essa legalidade. Ele vai usar como instrumento. E aí o que acontece? Eu costumo dizer assim: existem pessoas que elas fazem o mal, elas matam, elas roubam, elas se lançam no mundo com gosto de gás, se afundam mesmo, experimentando de tudo um pouco. Nada acontece. A pessoa ela está lá vivendo a vida que ela escolheu viver. Aí chega um período e tá bom pro diabo. Por quê? Porque é um servo bom e fiel. É um servo que está fazendo aquilo que o reino das trevas, os demônios querem. E aí a pessoa ela está ali, ela está sendo usada, manipulada por demônios para fazer o mal. E aí aquela pessoa, chega um determinado tempo, que aquela pessoa ela deixa de servir. Aquela pessoa ela deixa de servir porque ela continua fazendo o que ele quer. Mas aí o intuito é o quê? Levar aquela alma. Porque o diabo já está condenado. Ele já foi julgado e condenado. Não existe mais possibilidade de salvação para ele. E aí, o que acontece? Existe um período em que ele quer levar desde o momento que ele caiu, que Deus criou o homem e a mulher, Satanás ele vem trabalhando para levar o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. E ele está fazendo isso de várias formas. Ele é ardiloso, ele não aparece, irmãos, como ele é, com chifre, com rabo de cavalo, um garfo, sabe? Ele não aparece como ele realmente é. Ele vem disfarçado, ele vai gerando situações de forma que você nem percebe que é ele que está trabalhando para te destruir, para matar. E aí o que acontece? Muitas pessoas elas estão tão escravizadas que não conseguem identificar a ação do diabo. Por que ela não identifica? Porque o cego, ele não tem como ver aquilo que está diante dos seus olhos. E o diabo, quando aquela pessoa já não tem mais serventia, o que ele faz? Ele mata, ele leva com ele. E os demônios, ele vem buscar essa alma. A alma perdida, o diabo vai lá e morreu, acabou, leva para o inferno. Os demônios, eles vêm buscar. Morreu, eles vêm buscar. Por quê? Porque deixou de ter serventia. Chega o período que ele quer usar outros. Porque ele não vai colocar em risco um plano. Então, ele pega e já leva aquela pessoa com ele. Amém? Todos estão me entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Você olha assim, muitas vezes você vê muitas vezes aqui uma pessoa vindo aqui à frente. E tem pessoas que eu fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupado também. Antigamente, quando eu via uma pessoa levantando a mão e vindo aceitar Jesus, meu Deus do céu, eu achava assim, agora sim, né? Tá tudo garantido. Esse daí vai pro céu. Glória, aleluia, né? Meu Deus do céu. E quando uma pessoa vem aqui à frente, eu sei que depois, ali é o primeiro passo, ela aceitou Jesus. Ela confessou ao Senhor como Senhor e Salvador diante dos homens, assim como o Senhor fala que tem que ser. Porém,
existe um processo depois disso. E que muitas pessoas não querem esse processo. E por conta disso, muitas vezes ela compromete todo o percurso da sua caminhada e trajetória com Deus. Por quê? Porque ela não quer passar pelo processo. E aí, a pessoa ela experimentou de tudo. Ela já esteve no mundo. Ela se afundou. Ela esteve lá. Mas ela não quer, como eu falei no início, não quer que mexa em determinadas áreas da sua vida. Por quê? Porque não quer expor. E nós já sabemos que o processo de libertação, ele só acontece quando você expõe aquilo que você fez, aquilo que você viveu, seus traumas, suas decepções, tudo aquilo que você passou desde o dia que você se entende por gente. E aí você começa a olhar e dizer assim, poxa, eu vou contar essa parte aqui. Se não contar tudo, não adianta. Tem pessoas que não querem expor a sua vida. E por não expor, não é liberto. O cativeiro, a pessoa sozinha, ela vai sair do cativeiro se ela está amarrada? Tem como? Tem como, igreja? Não tem. Então, se a pessoa está lá amarrada, ela precisa que alguém vá lá e desamarre. E tem pessoas querendo encontrar a libertação sozinha, só ela. Entendeu? Ela está querendo buscar do jeito dela, empurrando de qualquer jeito. E ela quer encontrar a libertação do jeito que ela acha que é para ser. Mas a libertação, ela tem um processo. E tem pessoas que vêm aqui para frente, aceitam Jesus, mas acabou. Acha que é só vir para o culto, é só vir para a igreja e pronto. Já fiz minha parte, já contribuí para o reino de Deus, já fiz tudo que eu deveria fazer agora, ponto. É só isso e acabou. E não é assim. Não acabou. É apenas o começo de tudo. Você vê, quando você aceitou Jesus, você deu o primeiro passo. Era necessário. Mas existem muitos outros passos que é necessário ser dado. Glória a Deus. E o processo de libertação, ele tira pessoas, leva as pessoas a descobrir aonde é que está o problema que não deixa ela ser feliz. Qual é a raiz de todos os males. Qual é o problema que aquela pessoa está vivenciando que não permite ela avançar. Tem casos de pessoas que elas estão tão presas, tão aprisionadas. Ela aceita Jesus. Eu conheci uma pessoa, já são vários, mas eu vou citar o nome aqui de uma pessoa, já esteve aqui no ministério. Essa pessoa ela chegou aqui no ministério, uma pessoa assim muito abençoada. Eu olhei assim e digo, meu Deus, que projeto lindo que o Senhor tem na vida de fulano. E realmente é a realidade. Deus realmente, o projeto é de Deus. É lindo. Aí a pessoa foi passando os dias e ela estava com tudo, jejuando, orando, beleza. Parecia que ia. Acho que o Charles já sabe o que eu estou falando. Sabe? Não. E aí o que aconteceu? A pessoa estava indo bem. Tudo para dar certo. Aí um belo dia foi embora pro mundo. Aí vira e mexe, volta. Passa um tempo e aí você vê que a pessoa realmente quer Deus. A pessoa está ali intensa. É jejum, é oração. Eu presenciei muito jejum, muita oração. Mas o que aconteceu? Em uma determinada fase, vai lá e desiste. E vai pro mundo. Aí depois passa lá um tempo no mundo e volta para a igreja. Aí fica nessa, para a igreja, mundo, e não consegue se libertar. Por que não se liberta? Porque existe um cativeiro. E se não descobrir a origem desse cativeiro, por que a pessoa foi parar lá no cativeiro? Por que ela entrou lá? O que aconteceu para ela estar lá? E o processo de libertação ajuda a identificar esses cativeiros. Por isso que o diabo, ele é tão insatisfeito com essa igreja aqui. Porque essa igreja, ela vai lá no fundo mesmo, não recua. Então, não adianta, né? A gente faz nosso trabalho. João 8,35, vamos lá? João 8,35. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. João 8,35. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Respondeu, somos descendência de Abraão
e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Quem é filho, permanece. Quem não é, não permanece. Aleluia. Sabe o que acontece quando uma pessoa é escravizada e ela não descobre a origem de tudo aquilo que ela vê, ela continua sendo escrava. E por que a pessoa não consegue permanecer na casa? Porque não é liberto. E aonde ela está presa, uma hora ou outra, a casa cai. E a pessoa ela vai para a estaca zero, ela vai voltar para o mesmo lugar de onde ela saiu. Amém? Amém. João 8:32. João 8:32. Diz assim a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Como é que nós somos libertos? Por meio da palavra. Tem pessoas que acham que quando você olha e você vê uma pessoa falando em línguas estranhas, você vê uma pessoa bolando no chão, não que isso não seja Deus. Só que eu creio na ordem e na decência. Sabe, nós aqui, vou usar aqui exemplo de que nós vimos aqui. Quem trabalha aqui na libertação vai saber das situações que eu vou estar me referindo. Houve um certo culto aqui que teve uma moça, faz muito tempo que ela passou aqui pelo ministério, e o que aconteceu? Foi convidado por uma pessoa, veio, pessoa em pecado, com a vida toda torta, vivendo de qualquer jeito, chegou aqui no manto, cheio do reteté, sabe? Falando lá em mistério, aquela coisa toda, movimento pra cá, começou a tremer a mão, aquele negócio vai, aquele negócio vem. Aí olhei aquela papagaiada ali e tal, ok? Espírito do engano que estava na vida daquela mulher. Quem olhasse assim, dizia, o Espírito Santo tocou ela. Está cheia do poder de Deus, coisa nenhuma, demônio. Mulher cativa na mão do diabo. Como que uma pessoa que está em trevas, que está com a vida toda desgraçada, fazendo tudo que o diabo gosta, como que essa pessoa vai produzir coisas do Espírito, irmão, se Deus não está na casa? Não tem como. Sabe, nós tivemos vários outros exemplos de pessoas que estavam aqui, pessoas que estão aqui, que eu não vou citar o nome para não constranger, mas pessoas que quando o negócio aqui pegava fogo mesmo, a pessoa começava aqui a rodar, era um espatifado, uma abraçada, jogava de 3 a 4 irmãos lá na parede, lá, né? Lá não tinha nem parede, jogava assim. Lá. Entende? Aparentemente, cheio do Espírito. E quem não tem o discernimento não tem como saber que não é do Espírito. E aí a pessoa cheia do negócio, né? Cheia do reteté mesmo, do fogo, e bate, vai. Tá entendendo? Mas era uma pessoa que estava como? A casa ocupada. Cheia de demônios, cheio, não era pouco não, era muitos. Aleluia. Era muitos mesmo. A pessoa era lotada. Não sei nem como não explodiu de tudo que tinha. Tá entendendo, irmãos? Então assim, a pessoa, ela passa, né, por várias situações e você olha assim e acha que Deus está naquele negócio. Então, uma pessoa cativa, anos e anos, servindo a Deus, e quantas vezes a própria pessoa não achou que era Deus nela? Quantas vezes? Era Deus, não tinha como não ser Deus. E a pessoa sentia lá um negócio mesmo, por isso se expressava daquele jeito. Mas o diabo, ele é enganoso. Ele é um ser ardiloso. Então a pessoa cheia de demônio, e estava lá se expressando, e era demônio. Tu tá entendendo, igreja? Então são situações assim que nós passamos, são cativeiros espirituais na qual a pessoa está presa e ela não consegue encontrar a libertação porque está ali sendo escravizada por conta de pecados em oculto. Depois que essa pessoa passou ali, ela confessou, porque estava querendo assim mostrar uma perfeição, querendo mostrar uma perfeição que não existia. E aí o Senhor foi lá e Deus mostrou
expôs algumas coisinhas, porque o homem engana, mas Deus não. E o que é que Deus fez? Foi lá e colocou em ordem a casa que estava bagunçada. E o Senhor fez a limpeza. Hoje essa pessoa é uma bênção. Claro que está em processos, assim, mas não mais possessão. Tem coisas que não é mais caso de possessão, é com a própria pessoa mesmo. A continuidade é a pessoa que dá. Não tem como. Esses dias, nós fomos fazer uma visita, quem estava comigo vai lembrar, nós fomos em uma casa e alguém tinha passado por pelo processo de libertação. Finalizou, foi liberada, glória a Deus, uma bênção, a pessoa mudou da água para o vinho, uma bênção mesmo, se tornou uma bênção. Aí de repente, a pessoa se ausentou por um tempo da casa do Senhor, né? Nesse momento aqui que nós nos reunimos. E aí ela começou a fazer algumas coisas, foi assim, coisa mínima, uma coisinha simples. Isso aqui não tem como ser errado, não tem como, é uma coisinha de nada. E aí, aquela coisinha de nada, ela começou a trazer outras coisas. E de repente a pessoa já está em cativeiro de novo. E aí a esposa chegou para mim e falou assim: pastora, mas como é que pode isso? Eu cheguei até a me questionar. Como é que ele liberou ele se ele ainda não estava liberto? Eu digo, ele estava. Ele não estava mais possesso. Porém, a continuidade, eu não tenho como, eu e a minha equipe, entrar na casa do irmão e ficar lá 24 horas, dizendo o que tem e o que não tem que fazer. Cada um segue o direcionamento que foi passado. Nós ensinamos, nós instruímos o que deve ser feito, nós mostramos como a pessoa deve fazer para encontrar a libertação por completo. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que não segue o direcionamento. Eu estou livre, agora, né? Tem mais perigo, mais esse demônio me tomar mais. Então, começa dando legalidade em pequenas coisas. É o que acontece? O diabo vai lá e aprisiona de novo, coloca em cativeiro de novo. Quando a pessoa percebe, já está lá amarrada de novo, escravizada por demônios. E aí, não sei como vai ser, mas está na mão do Senhor. Então, assim, vocês que estão em processo de libertação, conserve, se guarde, se santifique dia por dia. Sabe, não tem coisa melhor do que você buscar o Senhor e se santificar. Sabe, abandonar práticas antigas, de verdade. Do que adianta você ir para os gabinetes se você não tiver uma decisão que vai mudar a tua vida? Sabe, abandonar o pecado. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que, chegou na igreja, começou o gabinete, já é, poxa, santona lá, santão lá, né? Não é isso. Sabe, a pessoa entender os processos que ela passa. E o processo daqui para frente é fugir da aparência do mal. É resistir ao diabo e ele vai fugir da presença. Aleluia. E pronto. É isso, é a nossa realidade. Então as pessoas elas têm que aprender a fugir da aparência do mal. Elas não têm que deixar com que o diabo, com as suas propostas, seduções, venham colocar você dentro de um cativeiro de novo. Porque quem é inteligente, que já esteve no cativeiro, não vai querer voltar para lá. Somente quem é escravo não vai entender a dimensão. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, todas as pessoas que... vamos ler Mateus, capítulo 2, depois eu vou falar disso aqui. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 43 ao 45. Vamos lá? Todos encontraram? Alguns ainda estão procurando. Mateus capítulo 12, 43 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então o que acontece? O espírito ele sai do homem, anda por lugares áridos, não encontra repouso, ele vai tentar lá voltar para aquela casa que ele saiu. Aquela pessoa que chegou aqui possessa por espíritos imundos, e aí de repente
aquele espírito saiu. Mas ele vai voltar. E aí quando ele encontrar a casa vazia, ele vai entrar. Ele vai entrar. Se a casa estiver vazia, ele vai entrar. Mas ele não vai entrar sozinho, ele vai voltar com mais 7. Tornando o estado daquela pessoa muito pior do que o primeiro. Por isso, irmãos, quando nós vemos, eu e a minha equipe, que eu tenho uma equipe de excelência, não é qualquer coisa não. Quando eu e a minha equipe começamos a fazer os processos de libertação, que nós observamos que aquela pessoa, ela não está ali colaborando, ou a pessoa, ela quer restringir algumas coisas, a gente para e deixa quieto. Tem casos que a gente nem inicia. Tem casos que se a gente perceber que a pessoa não quer, nós não nos metemos, sabe por quê? Porque nós não vamos desgraçar a vida da pessoa pior ainda do que ela está, porque se o estado se torna pior do que o primeiro, para quê, meu filho? Então deixa ela com aquele lugar que ela tem. A gente deixa, a gente sabe que está lá. Tem muitos casos que a gente olha, a gente sabe que tem. Está cheio, está lotado. Mas a gente não mexe. Não mexe por quê? Porque não adianta. Porque se a palavra de Deus está dizendo que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, por que a gente vai mexer se a pessoa não quer a libertação? Por que a gente vai mexer se a pessoa não quer sair do cativeiro? Deixa ela lá no cativeiro. Ah, pastor, então vocês não têm amor. Não tem amor é a própria pessoa por ela mesma. Porque nós temos e nós passamos dias e noites se for preciso. Nós temos passado aqui nesse ministério. Teve casos aqui que nós iniciamos 7 horas da noite, se eu não me engano, e fomos parar 11 e uns quebrados aí, 11h30. Quem lembra desse dia? Quem estava? 11h30. 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. Tem amor não? Isso não é amor não? Se não for amor, não sei nem o que é amor. Entendeu? Porque a gente entra assim na briga. E a gente não recua não. A gente entra na briga e não tem medo de cara feio de demônio não. Não se importa com os levantes. A gente paga preço por vidas, por pessoas. Porém, se a pessoa mesmo não tem amor por ela, sabe o que é que nós fazemos nesse caso? Oramos. Aleluia. Oramos. Eu quero aquela... Alguém pega a lista para mim que eu trouxe, por favor, ali. Aqui. Isso aqui, ó, não é de enfeite não, viu, igreja? Isso aqui é uma lista, ó, enorme. E nós ainda vamos acrescentar outros aqui que mandaram mais para nós. Entendeu? Tem aqui para acrescentar mais. Isso aqui sabe o que se chama? Uma igreja que paga preço por pessoas. Aleluia. Mas se essas pessoas não são capazes de amar a si mesmas, o que nós podemos fazer senão somente orar? Nós estamos aqui crendo no milagre de cada um. Você que colocou o nome dessas pessoas aqui, elas estão debaixo dos nossos joelhos. Nós estamos orando e pagando preço por pessoas de verdade. Madrugadas de orações, propósitos. Todos os dias está aqui o líder da intercessão do ministério, Diácono Cleito, Diaconisa Raíza. Nós temos outra lista, fora essa daqui. Nós temos outra lista que são as conquistando o impossível. Conquistando o impossível. Vem quantas folhas? Vem 2, né, também? 2 folhas de causas que não são nossas muitas vezes. Causas dos outros. Sabe? Se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Não conhecemos o que é o amor. Amém, igreja? Amém. Então, assim, existem casos, irmãos, em que as pessoas, elas não querem que a gente mexa. E existem casos que elas querem que a gente mexa do jeito dela. Nesses casos, quando a pessoa quer que a gente mexa do jeito dela, ela fica do jeito que ela está, porque a gente não mexe nem a colher. Tá entendendo? Porque nós não somos irresponsáveis. Nós só mexemos aonde nós temos liberdade para mexer. Aonde a pessoa nos dá acesso para isso. E existem casos que a pessoa não fica possessa, mas sofre de influências demoníacas. A pessoa ela sofre de uma influência na mente, na qual ela é impulsionada por aquilo que ela pensa a fazer determinadas coisas. Tem que acelerar aqui, tem uns pontos aqui importantes. Então, assim, irmãos, existem alguns cativeiros, e eu vou falar para que você entenda como é que as coisas acontecem na vida de uma pessoa, como que uma pessoa ela entra em cativeiro. O que é que acontece? Desde cedo,
as crianças, elas são estimuladas. Como? Com a pornografia. De que forma? Muitas vezes a criança, ela assiste com a mãe novela. Na novela tem cena de beijo. E tem cenas mais quentes. Na qual está lá, né, visivelmente. E ali o que é que acontece? O pai está colaborando para que a inocência do seu filho seja roubada. Porque ali o diabo está entrando na mente da criança, com a pornografia que ela está vendo. Porque ali não são cenas que as crianças precisam ter acesso. Não é para a idade dela aquilo. Entende, irmãos? Vai chegar o tempo que as crianças vão adquirir a maioridade e elas vão poder orar e conhecer alguém na qual elas vão casar e construir uma família. Mas antes disso, a criança ela tem que manter a sua mente pura. Porém, isso nos dias atuais tem se tornado praticamente impossível. Mas nós, como pais, o que é que nós devemos fazer a nossa parte? Existem filmes que os nossos filhos não precisam assistir. Por quê? Porque são filmes que roubam a inocência dos nossos filhos. E aí o demônio ele entra na mente da criança, levando a criança a começar a idealizar algo que não estava liberado para sua mente ainda. Porque a sua mente tinha ali uma pureza. Porém, por conta da imaturidade daquele pai, porque acha que tudo é normal, pega e deixa a criança participar de coisas que não eram para ela estar vendo. Tá entendendo? E aí roubam a identidade da criança, estimulando a criança a praticar determinadas coisas que não era para praticar. Nós observamos que existem as festas, né, em fevereiro, do carnaval. É interessante que a sociedade quer deixar claro que é uma, como é que se chama? Uma parte da, como é que chama a palavra, irmãos? Deu um branco. Cultura. Da cultura, né? É cultura, é questão de cultura. Aí o carnaval, eles pegam os seus filhos pequenos e vão lá e levam para lá. O que é que acontece? O que é que tem no carnaval? Orgias. Tem mulher que vai para o carnaval só desenhado, o corpo inteiro desenhado. Só uma fitinha assim cobrindo o seio e o resto é tudo pintado. E aí as crianças vão ver aquelas cenas da imoralidade expostas na sua frente. E aí de repente a criança, ela tem ali a sua inocência roubada e ela começa a ser pervertida porque ela é estimulada. Aí de repente a criança que participou, presenciou determinadas coisas, ela vai lá e ela começa a reproduzir com outras crianças. Aí o pai muitas vezes olha assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu não faço nada na frente do menino, o menino está assim. Mas não vigia naquele que deixa a criança assistir. Sabe? E a criança, ela está ali estimulada por coisas que não é para estar. E por conta disso, muitas vezes as crianças, elas fazem coisas que não é para fazer. Amém? Amém. Amém. Vamos lá para o próximo ponto. Outro tipo de cativeiro é o cativeiro sexual. Mas antes de passar para esse ponto, eu vou falar acerca da pornografia. Sabe, tem muitas pessoas que elas têm hábitos de se relacionar naqueles momentos mais íntimos. Elas têm hábito de se relacionar com sua esposa, com o seu esposo, apenas assistindo aqueles filmes indevidos que vocês já sabem quais são, né, de pornografias. E aí ele só sente e chega ao ponto que o casal, ele só sente prazer se estiver assistindo. Aí aquela pessoa está praticando um adultério, porque ela está sendo estimulada por outros parceiros que não é o seu. Então, é interessante como o pecado ele é instalado na vida das pessoas, sabe por quê? Porque assim, ó, a pessoa ela começa com aquilo e chega um ponto que aquilo não é suficiente. Então, vamos criar mais algo que vai apimentar a relação. E aí a pessoa ela começa a afundar mais. Aí, de repente, aquilo ali já não é mais suficiente. Então, vão aquela situação que se envolve de três, num mesmo relacionamento, que eu esqueci o nome agora, tem um nome trisal, né? E aí, para eles, é normal essas práticas. Por quê? Porque é a forma que estimulam. E é mais comum do que você pensa. Então, o que tem acontecido? A pornografia, ela tem sido instalada na mente, e a mente da pessoa se torna ali um turbilhão.
Porque se a pessoa ela vai passando pela rua e ela vê uma mulher, ela já imagina que está em várias situações. Se a mulher ela vê um homem e aquele homem ele é atraente, ela olha para o homem e ela começa a ver aquele homem em várias situações. Por quê? Porque a sua mente está contaminada. Está contaminada pela pornografia. E existe a necessidade de você, como servo do Deus Altíssimo, que tem a casa ocupada pelo Espírito Santo, de jogar todos esses pensamentos fora. Por quê? Porque não fazem mais parte da tua nova condição de vida. Então, enquanto a tua mente estiver assim, está aí, se a tua mente está assim, um turbilhão de pensamentos na área da pornografia, isso mostra a identificação de um cativeiro. Você está cativo ainda. Ah, pastora, mas eu pensei que eu já tinha assim. Você ainda está cativo. Existe algo na tua vida que ainda não foi exposto, ou se você expôs, você ainda não deixou aquela prática. Amém? Amém. Então, assim, quando uma pessoa tem outra coisa que acontece muito, e eu preciso falar, é acerca da masturbação. O que é que acontece, Igreja do Senhor? Existem muitas pessoas que aqui você vê uma restrição de pessoas que vêm pregar nesse lugar aqui. Por quê? Porque eu considero esse lugar aqui muito sagrado para vir qualquer um. Glória a Deus. Porque, pastora, tem tanta gente para pregar. Eu conheço ali o cara que tem uma pregação forte, é uma bênção, é homem de Deus, é mulher de Deus. Eu não chamo porque não conheço a vida. Eu já conheci pessoas que pregavam, pessoas que faziam maravilhas, sabe? Eram pessoas assim que você dizia assim, esse daí é o homem de Deus, essa daí é a mulher de Deus. Mas eu conheci no íntimo e era um profano. Era uma pessoa imoral que não vivia o evangelho, fazia todas as práticas imorais. Esses dias nós fomos no monte, eu e algumas pessoas, acho que foi, aí eu estava conversando com um amigo que eu conheci há um tempo no monte também. E eu estava conversando com ele. E aí ele falou assim, lembra do fulano? Eu digo, lembro, homem de Deus, né? Os irmãos que estavam comigo vão lembrar. E aí ele começou a falar bem dele, eu olhei assim, não é tudo isso. Aí, mas por quê? Porque eu falei assim, certa ocasião, essa pessoa pregava na Rádio Voz Novas, reconhecido, muito mesmo, e ele era responsável por uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. O que aconteceu? Esse homem, ele me convidou para pregar lá, né? E eu fui, homem casado, né? Ele tinha uma postura, e eu olhei assim, né? De confiança. E aí eu avaliei o cara por aquilo que ele estava mostrando ser. E eu fui com ele. Aí na volta foi uma bênção, meu Deus do céu, que palavra maravilhosa que Deus fez lá, foi uma bênção que Deus fez. E nós vimos voltando. Quando nós vimos voltando, quando eu dei por mim, aquele negócio passando assim pelas minhas pernas, e eu olhei assim, e ele, né? E aí eu peguei e falei umas poucas e boas para ele. Nunca mais tive contato com esse homem. Fui bem delicado com o nosso homem, muito delicado. E aí nunca mais vi esse homem. E ele estava por lá, com aquela mesma cara, do mesmo jeito. Aí eu vejo as postagens, as fotos, prega, vai para tais lugares. Aparentemente grande homem de Deus, mas é podre por dentro. É cativo. Como? É adúltero. Entende? Com certeza ele entrou nisso em algum momento da vida dele. E aí, o que aconteceu na vida dele? Ele se tornou um prisioneiro do diabo. Está na igreja, prega a palavra, vai para um púlpito, num lugar como esse aqui, pega o microfone, prega a palavra, aparentemente está tudo certo. Mas a vida é torta e ele é uma pessoa podre por dentro, vazio de Deus. Aparentemente está cheio, mas na realidade não é cheio, é vazio. E isso acontece muito. E aí, o que você pode olhar e muitas vezes até me questionar, e talvez em algum momento você deve ter me questionado, porque eu restringo muito isso aqui, vou continuar, enquanto Deus me disser ao contrário. Eu restringo muito isso aqui, e costumo colocar para pregar aqui quem eu conheço, os de casa, porque os de casa, eu conheço a vida deles, eu vou na casa, eu sei o testemunho deles em casa, eu sei como eles são
como esposo, eu sei como são as esposas, eu sei como são os filhos. Pelos frutos se conhece a árvore. Eu olho e os filhos são filhos sadios, são filhos que dão bom testemunho. É uma bênção. Então eu uso esses que eu conheço, porque eu sei os frutos que eles produzem aqui. Glória a Deus. Aí as pessoas vão dizer assim, pastora, mas seria mais interessante se fosse uma pessoa de fora, porque se a pessoa de fora vier, vai lotar a casa. Não me importa se vai lotar. Eu não me interesso por quantidade, eu me interesso por qualidade do trabalho. Glória a Deus. Sabe, eficiência. Sabe por quê? Porque tem muita gente pregando a palavra e quando chega em casa vai se masturbar. Existe muita gente que está fazendo coisas erradas e está louvando. Não digo aqui. Aqui não. Aqui não, porque eu tive uma conversinha com o papai. Tem sinais que eu identifico quando a pessoa está aqui de qualquer jeito, viu? Quem é do louvor, já falei, né? Existem sinais. Eu sou uma pastora que tem intimidade com Deus. Eu sou uma mulher comprometida com o Evangelho de Cristo. E não é qualquer um que só vê que não. Entende? Então, profano e moral, vá procurar um lugar que aceite ele como ele é. Porque quem chega nesse ministério vai ter que aprender a viver a verdade que está escrito nesse livro. E se não abandonar o pecado, é escravo do diabo. Não é da casa. Porque quem é da casa identifica que está em cativeiro e começa uma mudança para a sua vida. Começa a traçar uma nova jornada para o seu caminho. Aleluia. E é uma jornada de santidade, de renúncia. Glória a Onde Deus. cada um de nós temos que ter. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem, pastor, a pastora é muito dura. Né? Eu recebi uns apelidos de general, né? Porque todas as vezes que tem sonho comigo como um general na guerra. E eu sou uma mulher de guerra. Eu sou mesmo uma mulher de guerra. Eu tenho estratégias na batalha. E uma das estratégias, irmãos, que eu sempre traço, jejum, oração e palavra. Sabe, são 3. Mas fora isso, tem muitas outras na batalha. E quem está comigo, que faz parte da liderança, já tem o meu perfil também. Primeiramente o de Cristo. Mas também são tudo parecido comigo. Tudinho. Não escapa nenhum. Até aqueles que eram mais caladinhos, não escapa um. Aqui, ó. Isso aí é um leãozinho. Sabe? Você olha assim, ó, não se engane com essa carinha meiga. Só tem cara de meigo, mas não é. Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque nós temos uma identidade em Cristo. Nós sabemos de onde nós viemos. E nós sabemos que nós não estamos dispostos a voltar para lá. Então, quem é da casa, muda. Quem é da casa, abandona o pecado e vive uma vida com Deus. Aleluia. Quem não é filho de Deus, vai vir aqui a passeio. Porque quando chegar aqui, vai sair correndo. Aleluia. Chegar aqui vai dizer, esse povo confronta demais. Esse povo é duro demais nas palavras. E daí? Se nós somos duros demais na palavra? A palavra de Deus é para ser pregada na sua essência. Se ofende, é um problema para o ofendido. Porque se a palavra ofendeu, mostra que está no erro. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu sempre costumo dizer aqui, quem me conhece há mais tempo sabe, se a carapuça serviu, é uma frase antiga. E eu tenho usado sempre. Entendeu? Se não é para você, você não vai usar, você não vai vestir. Mas se lhe ofendeu, tem um porquê. Por que ofendeu você? Porque você está na prática. Amém? Amém. Aprenda uma coisa, sua pastora não é de ficar com piadinha, viu, igreja? Sua pastora quer ver você entrando no céu. Aleluia. E eu farei o que for preciso para isso. Glória a Quem me Deus. conhece bem sabe o que eu faço o que for preciso. Vou aonde precisa ir, faço o que é preciso fazer. Mas a igreja de Cristo vai ser curada, vai ser liberta. Aleluia. Aqueles que verdadeiramente se entregaram a Cristo vai ter vida com Deus e vai ter uma Aleluia. abundância com Deus. Vai viver. Glória a A sua vida não será mais a mesma. Seus filhos não serão mais os mesmos. Serão pessoas transformadas pelo poder de Deus. Porque por onde Jesus passou, teve mudança. Aleluia. Amém? Glória a Vamos Deus. colocar em pé. Aleluia. E nesse momento eu peço a você, enquanto nós estivermos conversando, nós vamos continuar essa meditação, viu, irmãos? Não acabou, ela é bastante longa. E eu peço a você que nesse momento ouviu essa mensagem e identificou algumas áreas de cativeiro na tua vida. E você quer se desvencilhar, quer abrir mão desses cativeiros para ser uma pessoa livre. Jesus está disposto a entrar dentro da tua casa. Amém. Aleluia. Jesus está disposto a ir lá naquela corrente
te amar. Glória a Deus. E Ele está disposto a quebrar o cadeado. Fecha teus olhos. Começa a orar. Fale com o Senhor. Deus, eu reconheço quem eu sou. Mas por muito tempo eu fui surdo. Por muito tempo eu fui cego. Eu fui duro de coração, vivendo a minha vida de qualquer jeito. Mas hoje aqui, não diante dos homens, mas diante da tua presença, eu estou decidida a sair desse cativeiro que me aprisiona. Eu estou disposto a ver as minhas correntes sendo quebradas. Eu estou disposto a ver esse cadeado cair por terra sendo quebrado. Ser envergonhado para que o nome de Deus venha ser glorificado na minha vida. Fale com o Senhor nessa noite. Senhor, eu fui mentiroso até hoje, mas eu estou decidida a ser uma pessoa diferente. Eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança de dentro para fora. Eu amo você, um crente fingido, que tem coragem de abrir a boca para falar daquele que é santo. E quando chegar em casa, fazer tudo que não deve fazer. Aleluia a Deus. Porque eu decidi ser separado para Cristo. Eu decidi não me contaminar com as coisas deste mundo. Eu decidi que essa palavra, ela vai jorrar para a vida eterna como águas. Diga para Deus, Senhor, eu te quero mais do que nunca. Olha, Deus, eu fui sujo. Eu fui impuro até aqui. Mas eu desafio você a não sair daqui quando você chegou. As tuas vestes estavam sujas. As tuas vestes estavam imundas. Mas eu te desafio nessa noite a jogar tudo que está sujo para fora, aqui diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E dizer para Ele quanto você precisa dEle. E dizer para Ele que você é nada sem Ele. Fale para Deus nessa noite. Jesus, eu preciso de Ti. Me transforma. Diga para o Senhor, ore, fale. O Espírito de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Você sabe de onde você saiu. Você sabe de onde você saiu. Sabe quem te tirou de lá foi Deus. Glória a Deus. Para viver uma vida plena, uma vida transformada, cheia do poder de Deus. Não para agradar ninguém, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui não é porque ninguém te obrigou. Você está aqui porque você reconhece o quanto você é dependente de Deus. Você reconhece que você precisa dele para tudo e que sem ele você é nada. Comece a falar com Deus. Fale com o Senhor. Deus. Diga para ele, eu quero a mudança de dentro para fora, Deus. Eu quero ser limpo. Deus, eu estou sujo. Deus, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Que a pureza de Cristo venha sobre mim, a pureza de Cristo. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Ah, Senhor, eu quero ser limpo. Pare sobre mim agora. Diga, para sobre mim agora. Se tu olhares, Senhor, olha para dentro de mim. Aleluia. Para dentro de mim. Começa a limpar tudo, Senhor. Nada vai encontrar de bom. Encontrarás de bom. Que Jesus vai encontrar dentro de você Mas hoje. um desejo eu tenho Ô, glória. de ser Você quer ser transformado? Quer preciso uma vida tanto nova? do teu Quer ser diferente? Então fale para ele agora, diga: eu quero um novo coração. Dá meu coração. Um coração igual ao teu. Diga para ele, quebra todo orgulho.
Você precisa de um coração transformado. Você acha que ainda está pouco e que você quer dar mais para o Senhor? Diga para Deus assim: Senhor, eu quero as minhas resistências quebradas. Eu não quero mais eu mandando em mim mesmo. Eu quero o Senhor mandando em mim todos os dias da minha vida, dizendo o que eu tenho para fazer. Se tu olhares, Senhor, Aleluia! Aleluia, Senhor, agora. Glória a Deus. Levanta as mãos para o alto, as duas mãos para o alto. Faça desse louvor a tua oração, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Aleluia. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você está dentro de um cativeiro, na qual você tem dificuldade para perdoar e para liberar o perdão, porque alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te machucou, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não saia daqui da mesma forma que você chegou. Não saia amargurado. Você chegou aqui pesado. Você chegou aqui tão cheio, tão cansado. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem te criou foi um Deus poderoso. Se esse Deus poderoso criou você, Ele não pode mudar a tua sorte. Ele não pode mudar o teu cativeiro. Ele não pode te arrancar de lá. Glória a Deus. Ele é Deus. E Ele faz tudo do jeito que Ele quer. Aleluia. Perdoe. Você vai tirar esse momentinho aqui. Você vai pensar naquela pessoa que te magoou. Que você olha assim e você sente repulsa quando pensa nela. Mas eu quero te pedir nessa noite: diga para o Senhor: Senhor, eu estou bem magoado. Eu estou bem machucado. Mas o Senhor é santo demais para me sair daqui sujo do jeito que eu cheguei. Com o meu coração tão cheio, é tanto destroço. É tanta coisa dentro de mim, Senhor. É tanta coisa dentro de mim. Eu estou tão cheio. Eu estou tão cheio. Mas eu estou aqui hoje decidido a exaltar-te e a separar a minha vida para te honrar e servir. E eu não quero dar um passo, Senhor. Eu não quero dar um passo sem a tua presença revelada e manifestada em mim nessa noite. Tu és digno, tu és santo. E eu quero expressar dentro de mim tudo aquilo que eu tenho de podre, tudo aquilo que é imprestável, para chegar diante da tua presença e me sentir pelo menos um pouquinho limpo. Eu fui covarde por muito tempo, porque eu me deixei levar pela mágoa, eu me deixei levar pelo que fizeram comigo. Eu tenho um passado triste, doloroso. Eu passei por tantas frustrações, Senhor, que eu não me vi com capacidade de acreditar mais em nada nem em ninguém. Me fizeram tanto mal, Senhor, que me custa demais acreditar em alguém que possa e que tenha a capacidade de me fazer feliz. Mas hoje eu estou aqui, Deus, disposto a amar mais, e eu libero minha alma. Eu quero sair daqui sem isso.
quero sair daqui sem esse peso. Eu quero sair desse cativeiro. E eu estou disposto a viver para ti, Senhor. Nós te exaltamos, é cheio de louvor, é cheio de louvor, é cheio de todo louvor, de toda honra, de toda glória, te adoramos. Os anjos declaram que santo é o Senhor, o Rei está vivo, Jesus Salvador. Jesus está vivo. Ele quer te salvar desse cativeiro, te arrancar de lá. Saia daí. Você não tem nada a fazer aí nesse cativeiro mais. Viva para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero que nesse momento você olhe para as pessoas, para alguém aí, as mulheres para as mulheres e os homens para os homens. Você vai lá naquela mulher que você fala pouco, e você que vai lá naquele homem que você fala pouco. Dá um abraço nessa pessoa representando aquela pessoa que você não suporta. Você precisa sair desse cativeiro hoje. Amém? Essa pessoa, você não fez nada para ela, nem ela fez nada para você, né? Porém, ela vai estar só simbolizando alguém. Amém? Pode começar. Toda a igreja. Quem você menos fala. Só o Pai do Senhor. Dá um abraço um pouquinho. Não solta logo não. Dá um abraço. Segura aí um pouquinho. Quem é Maria? Que problema só. Se tu olhares pra dentro de mim, nada encontrará de Segura o abraço. mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me novo coração, dá-me coração igual ao teu, meu mestre, dá-me coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer, dá-me coração igual ao teu. Agora solta essa pessoa. Você que está do lado do teu filho, da tua esposa. Agora abraça ele. Abraça ele. Coração disposto a obedecer. Será que teu coração está disposto a obedecer? Dá-me coração, mas um desejo eu tenho Abraça a de esposa. ser transformado. Pega os filhos e coloca tudo do lado. Você está disposto a obedecer a Deus. Pega o orgulho e coloca no bolso. Joga fora. Não deixa no bolso não. Não presta mais. Dá-me coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me coração igual ao teu,
Fala no ouvido. No ouvido. Eu amo você. Dá-me um coração igual ao teu. Eu amo muito você. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir tudo o teu querer. Dá-me um coração. Que momento gostoso. Não sei se você, mas me trouxe tanto alívio. Glória a Deus. Que alívio. Quem sentiu que um caminhão saiu das costas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nesse momento estar dando aqui os avisos para estarmos orando e encerrando. Sábado vai ter culto de casais mesmo. Vai ter? Vai ter o dia de lazer. Decidiram fazer, vai ficar bem com Vai levar. Vai estar sendo postado no grupo, tá, irmãos, do Ministério. Domingo, culto de Santa Ceia. Dia 17 de junho, o que é que vai ter mesmo, hein? Tô doido pra comer, né? O salpicão. Amém. É isso mesmo, irmãos. Aqui tem assistência social. Quando você puder, traga aí 1 quilo de alimento para estar ajudando. Sentir o coração. Amém. Vamos estar orando ao Senhor. Fecha teus olhos. Fala, Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Peço a Ti, Senhor, que me leve em segurança para o meu lar, para desfrutar um ambiente agradável com a minha família. O Senhor me presenteou com a minha família. E eu sou grato a Ti, porque o Senhor tem cuidado de mim todos os dias. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu vejo os problemas maiores do que eles são. E fico, de certa forma, colocando o Senhor como um Deus fraco. Me perdoe por isso. E me ajude a ser mais forte. Me ajude a ser mais dependente. Me ajude a confiar mais no Senhor. Desde já, Senhor, eu oro a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.